Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Felipe Poça, que é gerente técnico nacional da Sidcorp HO. O Felipe é especialista em posicionamento de produto e desenvolvimento de mercado. É formado em agronomia, com mestrado em tecnologia de produção de sementes. E o tema da nossa entrevista será: como escolher a melhor semente de soja? Fala, Felipe, tudo bem com você? Vai Divino, tudo bem com você? Tudo ótimo. Você fala direto da capital mais bonita do Brasil, Goiânia, é isso? Goiânia, exatamente. Estou morando em Goiânia agora. Já rodei um Cara, pouquinho esse Brasil, morei em Mato é. Grosso, sou natural É. do Rio Grande do Sul, trabalhei anos lá, mas agora já estamos aí conhecendo a capital mais bonita do Brasil. Cara, eu tô brincando que o Goiânia é a capital mais. Sinceramente, Goiânia já foi, do meu ponto de vista, uma das capitais mais bonitas do Brasil. Mas, ó, já foi, não tá sendo mais, não. Tá meio descuidado agora, tá meio. Tá bom. Mas tudo bem, tudo bem. Felipe, me conta um pouco da sua história. Quem é você? Você já falou que veio lá do Rio Grande do Sul. E quem é essa empresa, Sidcorp HO? Isso. Eu sou filho de produtor, né? Meu pai, meu avô, família, gerações de produtores aí no Rio Grande do Sul, pequenos produtores, né? Meu pai já trilhou o caminho de sementes, na área de sementes de milho, há muitos anos atrás, e eu segui esse mesmo caminho, né? Desde antes de me formar, eu já comecei a trabalhar com genética na faculdade, depois com produção de sementes, passei pela produção de semente de milho, passei pela pesquisa de soja, de milho, de forrageiras e outras, né? E há uns 10 anos eu venho trabalhando mais especificamente com soja, né? Então, comecei trabalhando com posicionamento de produto e desenvolvimento de mercado de soja no Rio Grande do Sul, depois expandi para o Paraná, Goiás e fui subindo esse Brasil aí, né? E nos últimos 4 anos eu venho trabalhando, bem dizer, em todo o país, aí atuando em todas as regiões, né? E hoje a Sidcorp é uma empresa que tem veio de trabalhar em muitas regiões, né? Ela está hoje dispersa em todo o Brasil. É uma empresa brasileira, tá? Que trabalha em todos os elos da cadeia, né? Ela está na pesquisa, está na produção, está na comercialização, está no licenciamento de cultivares, ela também está na distribuição, ela também tem CDs, centros de distribuição pelo país, né? Então, uma empresa que está muito integrada aí e pronta para atender o produtor aí em todas as etapas, né? Felipe, a semente hoje ela tem um valor muito grande, porque ela está com muita tecnologia embutida. E eu vou te fazer, logo de início, a pergunta de $1 milhão: como escolher a melhor semente de soja? É a pergunta de ouro, né? Ainda mais num ano como esse, que foi bastante complicado para a produção de semente, né? Esse ano nós tivemos perdas bastante grandes na produção de semente, em geral no Brasil, né? E realmente a escolha da melhor semente ela é muito importante, porque passa ali não só um produto em si que é a semente, você está comprando um negócio, né? Você está comprando o início de um ciclo de negócio, que é a nossa safra, né? E além disso, a semente carrega também, eu digo assim, que carrega hoje mais de 50% de toda a inovação tecnológica que tem no agro vem através da semente. É biotecnologia, é tratamento industrial, é o avanço genético de germoplasma, de novos cultivares, então vem tudo pela semente, né? E escolher uma semente que tem um excelente vigor e uma excelente germinação pode ser a garantia de ter sucesso na lavoura, né? De eu ter o número de plantas estabelecidas como eu desejei, né? E para isso a gente usa alguns parâmetros aí, como germinação, vigor, e o vigor tem diversas facetas aí, tem vigor em areia, tem tetrazóleo, tem envelhecimento acelerado, enfim, existem vários testes de vigor para diversos tipos de condição que essa semente possa passar, né? Então, escolher o teste certo para você medir como é que está a semente também é muito importante.
São muitas variedades de semente que tem no mercado. Eu acho que uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: por que um produtor não planta uma variedade só? Ele vai plantar 500 hectares, por exemplo. Por que ele não vai Uhum. ali, escolhe uma variedade e fala, é essa semente que eu vou plantar? Por que ele planta várias? É importante você diversificar no sentido de diluir o risco, né? Nós temos cultivares bastante precoces ou de ciclo bem curto, temos cultivares tardias, e cada uma apresenta um risco diferente para o negócio, né? Por exemplo, cultivares mais curtas apresentam mais risco e menos resistência a alguma seca, né? Cultivares mais longas, elas têm mais problema com doenças, ela fica mais tempo no campo, então sendo mais tempo atacada pelas enfermidades e pelos insetos, né? Então, existem riscos nos dois lados. E, além disso, você tem em 500 hectares, talvez, diferenças significativas de solo, né? Pode ter uma parte com nematóides, uma parte sem. Então, aí você tem que escolher materiais que se adaptem à condição de solo, tá? Então, você não deixa uma cultivar só, seria como colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você tropicar e cair, quebra todos os ovos. Então, você acaba fazendo a mesma coisa quando você coloca várias cultivares, você dilui o risco, né? Então, eu tenho 500 hectares, com 5 cultivares, eu dividi em 5 o meu risco. Pode ser que uma dê problema, e eu ainda tenho 4, né? E se eu tivesse só uma, e desse problema naquela, eu perdia praticamente a safra inteira. Então, é a diluição de risco que faz com que a gente divida um número maior de cultivares. E também tem um outro porém, que é aumentar média de produtividade, né? Assim como eu diluo o risco, eu também aumento média de produtividade quando eu divido os ovos em várias cestas, né? Se uma se der um pouquinho mal, a outra compensa e a média acaba saindo satisfatória. Então, por isso que a gente acaba dividindo em várias cultivares. Felipe, é muito comum eu ouvir em grupos de WhatsApp, por exemplo, de produtores, o pessoal falando assim, e aí, o que o pessoal está plantando aí? O que tá se dando bem, né? Ou então a E, pessoa pergunta, né, o vizinho, tem um vizinho ali que ela admira o trabalho do vizinho, tal, o que o fulano está plantando lá, tal. Esse é um jeito certo de escolher? é uma forma boa de escolher, tá? É uma forma boa de escolher cultivar, porque você já tem uma certa informação de qual é a performance da cultivar numa área próxima da sua, né? Nesse sentido, por exemplo, a Seedcorp faz um trabalho bastante forte, né? Nós estamos distribuindo esse ano 20 mil sacas de semente de soja gratuitamente para mais de 1.600 produtores, justamente para ele não ter que pedir para o vizinho. Ele testa na própria área dele, né? Faz um talhãozinho lá pequenininho, testa na própria área. Mas sim, conversar com os vizinhos, conversar com os produtores na região, com os consultores da região, principalmente se você não tem muita noção de qual cultivar está sendo cultivado ou qual escolher. É importante, e aí você tem pelo menos uma informação local de qual que é a performance a cultivar e qual que é o manejo que os vizinhos estão fazendo que está dando certo, né? Então, isso é importante, sim. Que bom, que bacana. O que é qualidade fisiológica, Felipe? A semente é dividida em alguns tipos de qualidade, né? E quando a gente fala em qualidade fisiológica, né, tem a ver com a fisiologia da semente, né? Que é um estudo Explica para nós o bastante que é amplo. isso aí, fisiologia da semente. A fisiologia é o estudo que estuda a interação química e biológica que há dentro das células e dentro da planta ou da semente, né? Então, a fisiologia da semente estuda como funciona a germinação, né? Como a parte química da germinação funciona, onde é que a água entra, onde é que os nutrientes entram, como é que as reservas da semente são translocadas para a planta, né? A planta é um ser vivo. A semente carrega uma mini plantinha lá dentro, a gente chama de plântula, né? Ela carrega dentro dela uma mini planta, que vai dar origem a uma planta. E ela está ligada a um armazém de comida, né? Então, aquela mini planta que tem ali 1 milímetro, 2 milímetros, está ligada a um armazém de comida, que é a semente em si que a gente vê, né? Na soja, que são
as duas metades da semente de soja, aquele redondinho, né? E aquilo ali leva as reservas. Aquilo vai alimentar a planta nos primeiros dias, né? Até ela conseguir ter clorofila, ela ficar verdinha e poder fazer fotossíntese e se autoalimentar. A qualidade fisiológica normalmente mede o poder que essa semente tem de mobilizar essas reservas, né, e fazer com que a planta emerja do solo e se estabeleça. Então, qualidade fisiológica tem muito a ver com isso. Fazer com que a planta se estabeleça no campo. Depois de estabelecida, ela passa a se sustentar sozinha. Então, a gente usa diversos parâmetros para medir qualidade fisiológica, né? Que normalmente é germinação e vigor, né? A germinação a gente bota num ambiente controlado, e aí eu posso fazer no Brasil inteiro, porque é exatamente a mesma metodologia, todo mundo usa a mesma forma de fazer, os mesmos ml de água, a mesma temperatura, eu posso fazer um comparativo entre todos os lotes de sementes do Brasil. Então, uma metodologia muito assertiva e padronizada, que nos dá, olha, germinação, em termos simples, ele vai nos dar quantas plantas nascem na condição ideal de temperatura, umidade, ou seja, a condição perfeita. Vai nascer tantas plantas. Já o vigor, a outra forma de analisar a qualidade fisiológica, ela oferece um estresse para a planta, um estresse para a semente. E aí ela vai medir quanto ela é capaz de germinar ou de se sobrepor a esse estresse, né? Por exemplo, envelhecimento acelerado. Isso é muito feito para a gente, quando colhe a semente lá em março, fevereiro, janeiro, nós vamos plantar só em outubro. E aí, lá em março, quando eu colho a semente, eu dou um estresse de armazenagem. Eu coloco lá alta temperatura, como se ela estivesse num galpão com alta umidade e alta temperatura. E aí, deixo por tantas horas, eu faço exatamente um envelhecimento acelerado dela, e depois eu meço quanto é que ela aguentou, né? Se ela aguentou aquele armazenamento pesado ou não. E existem outras formas também, como germinação em areia, né? Aí eu coloco numa caixa de areia e vejo quantas germinam aí. Então aí eu já tenho fungos que estão atuando, tenho variações de temperatura, tem a própria areia, que é um estresse já para a planta, né? Que causa corrosão nas paredes celulares, enfim. Tem outros testes de germinação que se faz no laboratório, aí, que a gente chama primeira contagem, por exemplo, que aí nos dá a velocidade de arranque, ou seja, o quão rápido aquela semente consegue estabelecer uma planta, né? E assim por diante. Dependendo da condição que ela vai estar no campo, você escolhe o método de vigor a ser medido para simular aquela questão de campo e quanto ela realmente vai nascer, né? O pessoal mais usa normalmente teste em areia e teste em canteiro, que é plantar diretamente no solo. E esse teste de solo é um dos mais assertivos, que vai nos dar justamente quantas plantas se estabelecem e dá um parâmetro muito bom, né? E esse o produtor pode fazer em casa também, tá? Você faz um canteirinho, né, prepara ele numa área com sol, tem que tomar cuidado de não molhar demais, para não dar dano de umidade na semente. Então, você molha o canteiro de tardezinho e planta no outro dia de manhã. Aí você não tem problema de dano de umidade. E aí planta 100 sementes naquele canteirinho ali e aguarda 7 dias para ver até 14 dias para ver quantas elas germinam, né? E aí você tem um parâmetro na sua casa aí de qualidade de sementes. Mas a semente eu também sempre peço assim, recomendo para os produtores, não faça só isso. Leva também num laboratório, né? Muita gente reclama, custa R$50 para fazer. Poxa, você está gastando R$10.000, R$15.000, às vezes, num bag de semente, né? R$8.000. E compra 5 bags de semente. Poxa, uma amostra em 5 bags já é muito boa, bem amostrado, e é R$50. É um investimento muito bem feito e com uma assertividade muito boa, tá? Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção a respeito do armazenamento das sementes, porque eu já observei que as empresas têm câmaras frias, né? Aquela semente fica ali, armazenada, uma temperatura controlada, e muitas vezes quando ela chega lá no campo, lá na fazenda,
ela não vai ter uma câmara fria. É lógico, tem produtores que têm, mas tem uns que vão colocar ali no armazém, no espaço que ele tem, né? Quais são os cuidados que o produtor deve tomar ao armazenar essa semente? Digamos que ele não tenha lá a câmara fria, o que ele deve fazer? Uhum. Um dos cuidados é não colocar uma lona em cima, porque aí você está formando uma estufa, né? E a gente vê muito assim, o galpão é aberto, né? Então tem risco de vento e chuva, e o pessoal coloca embaixo do galpão aberto e coloca uma lona. Esse é um dos maiores erros, né? Você precisa proteger com a lona uma das lateral do galpão, onde pode ter vindo vento, pode molhar a semente, ou duas lateral, mas nunca cobrir a semente com uma lona, né? Você está praticamente criando uma estufa, né? Debaixo daquela lona vai estar a maior temperatura possível. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida é a degradação da semente. Ou seja, mais rápido ela morre, né? E semente morta não nasce. Outro cuidado, vamos dizer que você tem um galpão que é fechado, né? Quanto maior o pé direito, mais fresquinho é o galpão. Então, esse é um outro cuidado. E muito importante é não molhar a semente, né? No momento que você deu umidade para a semente, ela começa o processo germinativo. E aí, se ela secou de novo, ela para esse processo germinativo. E isso aí acaba acelerando muito a deterioração da semente, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí quando chega a semente em casa. O que a gente indica? Se você não tem um galpão para guardar adequado, o ideal, as empresas hoje todas têm centros de distribuição com câmeras frias, né? Eu vou citar o exemplo da Sidcorp. A Sidcorp tem um centro de distribuição em Água Boa e um centro de distribuição em Nova Mutum, que você pode agendar sua retirada muito próximo ao plantio. Retirar a semente aí 4, 5 dias antes do plantio. 4, 5 dias no galpão não vai fazer diferença, né? Agora, eu retirar minha semente 30, 40, 50, 60 dias antes, né, a semente ficou ali 4, 5 meses numa câmara fria, com a temperatura baixa, e de repente eu boto no galpão e deixo 30 dias num calorão, é quase certo que vai dar problema de germinação. Então, se possível, evitar isso, né? E há recursos hoje, todas as empresas aí têm centro de distribuição e têm câmeras frias ao alcance do produtor. Felipe, tem gente que... Seu pai planta lá no Rio Grande do Sul. Aí tem gente que planta no Mato Grosso, tem gente que planta no Pará, tem gente que planta em Goiás, e Mato Grosso do Sul, né? E por aí, na Bahia, por aí vai. Cara, é a mesma semente? Então, por exemplo, uma variedade de semente, né, da Sidcorp, deixa eu pegar um exemplo da Sidcorp. Ela é a mesma para qualquer um desses estados, porque tem diferença de clima, de solo, de índice pluviométrico, de tudo. Ou muda, é diferente? É diferente. Há algumas cultivares muito raras que têm uma amplitude maior, né? Que vem, por exemplo, do Rio Grande do Sul, vem até Goiás, alguma coisa do Mato Grosso, né? Mas são muito poucas cultivares que têm essa amplitude, essa característica, né? Brasil, nós falamos aí de termos continentais, né? Nós estamos lá de Roraima, no outro lado do Equador, aí 3, 4 graus de latitude no outro lado do Equador, até 25, 26, 28 graus de latitude lá no sul do Rio Grande do Sul, né? E a soja tem um comportamento completamente diferente quando você mexe a latitude. Quando você mexe a altitude, também tem influência muito grande, né? A soja responde basicamente a 2 fatores: temperatura e horas de luz no dia, né? E essas 2 coisas variam com altitude e com latitude. Então, não tem como usar mesmo cultivar a mesma semente para todas as regiões, né? Então, a Sidcorp desenvolve sementes específicas para a região sul, sementes específicas para o Cerrado, sementes específicas para o Norte e Nordeste, e alguns cultivares muito raros que têm uma amplitude muito grande, aí, que às vezes atinge Paraná até o Mato Grosso, algumas do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, e assim por diante. Eu ouço falar muito em tratamento industrial de semente. O que é isso? O tratamento industrial ele ganhou muito espaço nos últimos anos, né? O famoso TSI. Tá? Isso. TSI. Né? Nós temos 2 tipos de tratamento, né? A gente chama de on-farm, ou seja, o tratamento na fazenda,
e o TSI, que é o tratamento industrial de sementes. O tratamento na fazenda tem diversas formas, diversas máquinas, mas ele apresenta muitos problemas de dosagem de produto, né? De distribuição de produto, ou seja, ficar a mesma quantidade de produto em todas as sementes, né? Então, apresenta esse problema. Apresenta outros problemas também ambientais, né, e trabalhistas, né, porque você está lidando com produtos químicos e com pessoas, né, e produtos químicos altamente concentrados ali no tratamento de semente, né, você mistura calda. Então, uma forma de se evitar isso é usar o TSI, né, que é o tratamento industrial feito dentro das indústrias, que tem um acompanhamento técnico muito grande, garante a distribuição uniforme entre todos os grãos de semente, né? Então, vai ter a mesma quantidade de produto em cada grão de semente. Esse tratamento também cuida muito de danificar o grão. Há muitos tratadores de semente on-farm que acabam danificando o grão e prejudicando. Há misturas de produtos que prejudicam a semente, né? Então, quando a gente faz o tratamento industrial, a gente testa todas as misturas, né? E a gente tem parceria com diversas empresas que fazem o teste de qualquer mistura de produto que a gente vai fazer no tratamento para ver se não há dano químico à semente, né, na mistura desses produtos químicos. Hoje o TSI está bem difundido, é muito seguro, ele é um pouquinho mais caro que o tratamento on-farm, né, mas você tem a garantia de distribuição e a garantia que o tratamento não está prejudicando a semente, né. Além disso, ele adiciona um filme de polímero, que ajuda a proteger o tratamento. E hoje em dia tem tratamento já vindo aí com inoculantes longa-vida. Então, você trabalha fungicidas, inseticidas, inoculantes, nematicidas e ainda alguns produtos ativadores de enraizamento e outros biológicos aí que podem estar inseridos, né? Então, TSI é o tratamento industrial, ele passa por um processo industrial, né, com controles de qualidade muito rigorosos, e eu vejo assim, se for possível o produtor pegar tratada, eu hoje em dia indico pega tratada. Você evita problemas trabalhistas com químicos, evita problemas ambientais com descarte de embalagem, com descarte de químicos, e também pega um produto que está prontinho, pega o bag, coloca na plantadeira e planta, né? Você não tem nenhuma atitude mais, não precisa fazer mais nada, é só pegar, colocar na plantadeira e plantar. Aí, você falou da plantadeira, eu lembrei de outra coisa. O produtor vai lá, compra a semente, compra aquela semente top de linha, né, com tratamento, tudo bonito, tudo perfeito, se preparou, mas aí, rapaz, a plantadeira não está regulada direito, a velocidade de plantio, às vezes, não é aquela velocidade correta, entra aquele negócio que chama-se plantabilidade. Qual é a importância, né, da plantabilidade nesse processo de germinação e do desenvolvimento vegetativo da semente? Exato, isso é um tema muito em vigor hoje em dia, né? E está sendo muito batido aí por vários palestrantes. Não adianta eu ter uma genética de alta qualidade, uma genética de alto potencial produtivo, eu ter um TSI espetacular, com tudo que precisa, eu colocar toda a adubação certa e eu não ter o número correto de plantas por hectare. Ou ter uma distribuição mal feita, ou seja, 1 metro tem 5 plantas, no outro metro tem 20. Né? E aí eu boto por água abaixo todo o processo, toda a preparação que tem. Né? Então, tem que se ter muito cuidado. Plantabilidade significa colocar o número certo de plantas na profundidade correta. Tá? Então, não é só o número de plantas, né? E a velocidade também influencia muito na profundidade, ou seja, todas as plantas têm que estar na mesma profundidade. Se eu colocar todas as plantas a 2 centímetros de profundidade, uma semente de alta qualidade, e com uma distribuição correta, eu tenho um nascimento uniforme. Tá? E aí, quando a soja vem uniforme, o nascimento dela, todas as plantas são do mesmo tamanho, igualzinho e uniformes, a chance de eu ter uma alta produtividade é maior, porque aí eu não tenho a autocompetição.
as plantas que ficam para trás, que ficam menores, acabam sendo suprimidas um pouco pelas plantas laterais. E quando elas nascem todas juntinhas, eu tenho menos supressão, né? E aí, colocando o número correto de plantas, sem ter falhas, né, sem ter duplas, eu consigo também ter o melhor potencial do cultivar, né? Porque a gente testa o cultivar e testa em diversas populações e estabelece uma curva de resposta, né? Ou seja, qual que é a população que aquele cultivar naquela região, naquele tipo de solo, vai ter a melhor produtividade. E a gente fornece isso, né? Agora, se a plantadeira não consegue colocar, eu planejei colocar 8 plantas por metro, 10 plantas por metro, 12 plantas por metro. Vamos pegar 12. E aí eu estendo uma trena. No primeiro metro tem 8, no segundo metro tem 19, no terceiro metro tem 12. É óbvio que eu estou perdendo um pouquinho de produtividade. E nos patamares que nós estamos, qualquer errinho é redução de produtividade, né? O pessoal sempre pergunta, eu sempre falo, gente, para nós produzir 45, 50 sacos de soja, não precisa me dar ouvidos. Não precisa ouvido de plantabilidade, não precisa se preocupar com TSI, pode botar qualquer cultivar cultivar hoje vai te dar 45, 50 sacos de soja. Mas quando eu começo a elevar o patamar, quanto mais alto, mais afinado todas as condições têm que ser. Porque qualquer errinho resulta em perda, né? Se eu quero chegar a patamares de produtividade 70, 80, 90, 100, ou até a gente vê aí nos recordes de produtividade 110, 120 sacos por hectare, eu tenho que estar tudo muito bem afinado. E a plantabilidade é fundamental. Ela que vai garantir com que a planta tenha as condições de expressar o seu maior potencial. Depois vem a proteção de plantas, que é a parte de fungicidas, inseticidas e outros agrodefensivos, né? Vem a parte de adubação. Então, se está tudo muito bem afinado e chove bem, eu tenho máxima expressão na cultivar, né? Agora, se eu não tenho uma boa distribuição, ela não nasce toda parelhinha, eu já começo a perder 3, 5 sacos, e aí vai somando. Perco 3 sacos na fase de distribuição, perco mais 2 sacos porque ficou em profundidades ruins, né? Perco mais 1 saco, 2 porque ficou falhas na distribuição. Aí começa a somar, aí dos 90 que era potencial, começa a diminuir, né? Aí eu atrasei a aplicação de fungicida, já perdi mais 2, 3 sacos. O inseticida, a lagarta estava comendo, ou o inseto estava pegando, eu entrei atrasado, já perdeu mais 2, 3 sacos, e assim vem caindo, né? Quando você planta, você estabelece o máximo, e depois é só perder, né? É só cuidar para não perder o máximo possível. Quanto menos você perder, mais você vai colher, né? E realmente, plantabilidade é fundamental. Toda lavoura bem estabelecida tem 90% do caminho andado. Depois é só cuidar para não perder. Muito bem. Para a gente terminar, uma perguntinha rápida e rasteira. Uhum. Semente de alta performance custa caro? Custa. Custa caro produzir, custa caro para comprar, né? Normalmente acaba se separando os melhores lotes para vender uma semente especial de alta performance, e realmente ela dá resultados, né? Existem vários estudos em universidades aí, a Universidade de Pelotas é uma pioneira nesses estudos, e que mostra que quanto maior o vigor de uma semente, maior o potencial produtivo, né? Então, realmente, você produzir uma semente de alto padrão, ela tem um custo alto, porque você acaba tendo que descartar muita semente de padrão médio e baixo para escolher só a semente de alto padrão, né? E o cerrado é um desafio muito grande, né? Esse ano foi terrível, tivemos muitos problemas, né? E aí o que acontece? Você acaba tendo o custo de produzir uma semente de média e de baixa que você tem que descartar, e você tem que diluir esse custo na semente de alto padrão que você vai vender. Então ela custa caro, né? Mas o retorno vem, né? Os estudos mostram aí que uma semente acima de 85% de germinação, a cada 1,5 ponto de vigor, ela apresenta mais ou menos 1 saco de produtividade.
né? Então, você sair com uma semente de 80 de vigor para uma de 85, você está perdendo pelo menos aí uns 3, 4 sacos, né? E é aquilo que eu falei, em altos tetos produtivos, você só vai perdendo, você tem que cuidar para não perder o máximo, né? E 3, 4 sacos parece pouco, mas nós estamos falando aí na faixa de R$ 500 por hectare, né? Isso é praticamente 50% do custo da semente, ou mais. Tá? Ó, você está Então, morando aqui em Goiás, é um investimento. você já deve ter ouvido a frase, trem bom custa. Trem bom custa. Meu amigo, É. gostei de falar com você, obrigado, foi um prazer. Você Prazer foi meu. trouxe umas informações bem relevantes, bem bacanas, curti demais da conta, eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar dessa prosa também. Vai gostar, não? Gostou dessa prosa. Obrigado, viu? Obrigado do convite, tá? Estamos à disposição. Se quiser bater um papo aí, só chamar que a gente conversa um pouquinho mais desses temas aí. Vamos prosear. Um abraço para você, fica com Deus. Um abraço, fique com Deus. Eu conversei com o Felipe Poça, que é o gerente técnico nacional da Sitcorp HO. O homem é lá do Rio Grande do Sul, mas está morando em Goiânia agora. Ele é especialista em posicionamento de produto e desenvolvimento de mercado. É engenheiro agrônomo, é mestre em tecnologia de produção de sementes. E o tema da nossa entrevista foi como escolher a melhor semente de soja. Que tal você deixar um gostei aí pra gente? Deixar um comentário, compartilhar com outras pessoas. E não se esqueça, se inscreva nesse canal, tá bom? Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.